para essa região aqui no sul vinha somente escravos que aprontavam alguma coisa no norte do Brasil, aí não tem um castigo adequado, vem para o fim de carreira em Pelotas. Porque Pelotas era conhecido como o pior lugar para se ter um escravo naquela época. Porque do jeito que eles eram tratados aqui, né, para se ter uma ideia, Pelotas era conhecido como o purgatório dos negros, onde a expectativa de vida de um escravo em todo o Brasil é de 30 a 35 anos de idade. Aqui em Pelotas é totalmente diferente. Aqui em Pelotas tem dois tipos de escravos. Tem os escravos de estância, que esses podem durar 30 a 35 anos, e tem os escravos de charqueadas, que esses com certeza não duravam os 30 a 35 anos. Há relatos que esses escravos duravam aqui somente 5, 7 anos de serviço, por causa de todo o jeito que eles eram tratados aqui. Pelotas até hoje é conhecido como uma das cidades mais úmidas do mundo, perde somente para Londres. Então imagina que durante o inverno não existia a produção de charque. Esses escravos também não ficavam 6 meses do ano parado. Esses escravos trabalhavam em olarias, fazendo tijolos e telhas, né? E durante 6 meses trabalhando de uma calça fina, feita de algodão, a camiseta de manga curta, trabalhando no chão, na água, no barro, né? Pegavam uma doença. E aí não tem um recesso até começar a produção de carne, que era 6 meses, de novembro a maio. Então eles já vinham doentes do inverno, começavam a trabalhar de 14 a 16 horas de serviço por dia, naquele sol, naquele sal, e acabavam ficando mais doentes e vindo a falecer. E atrás, depois desses serviços, né, eles não ficavam soltos, eles iam para senzalas. Então a gente tem a casa do feitor, grudado na senzala feminina, para cuidar todo o movimento da entrada e saída desses escravos, né? E do fundo, o paredão da senzala feminina. A curiosidade da senzala, que a única entrada de ar, aquela janelinha que tem ali, ela é pequena e gradeada para evitar fuga, e alta do chão também para evitar quando os escravos estivessem presos lá dentro, eles ficassem acompanhando o movimento dos nobres no jardim. Então, todos esses escravos traficados de Angola e Moçambique, né, chegavam no norte do Brasil, sempre tinha uma parte de tortura para esses escravos. Então eles iam para cá, para o fim de carreira, por causa desse serviço pesado que eles tinham aqui naquela época. Então tinha todo um processo de castigo. O escravo que fugia e era recapturado, ele recebe uma marca de ferro quente no rosto, na bochecha, por causa que no rosto é um lugar que não pode esconder, porque não pode ter o cabelo comprido, para evitar o piolho, para não contaminar os nobres, e também para no mercado, ali na Praça Coronel Pedro Osório, quando eles fossem vender aqui em Pelotas esses escravos, o nobre que fosse comprar ele saberia que aquele não era um escravo de confiança. Alguma coisa ele fez para receber aquele castigo. Aí pegou, fugiu, recebe uma outra marca, né? E aí tem todo a sequência de castigos. Apanha no tronco, essa é uma representação, não é o tronco original, porque Pelotas é o primeiro município no Brasil a soltar todos os escravos primeiro, 1884, devido a fatores econômicos, né? Então soltam todos os escravos aqui, então acabam quebrando o nosso. E aí a família, para não deixar o lugar vazio, acaba botando essa réplica, que é uma representação dos troncos de Salvador, que os escravos em Salvador eles apanham abraçados ao tronco, por isso que tem aquilo ali que parece um pescoço, né? Que eles apoiam os braços para evitar escorregar para baixo, se agacharem, então ficava preso. Aqui em Pelotas eles são esticados no tronco, né? E o peso do corpo todinho na ponta dos pés, para poder sofrer mais na hora do açoite ali. Depois, durante a noite, ele vai ficar preso nos grilhões, que são chumbados nas paredes internas das senzalas. E aí é de acordo com cada charqueada. Tem charqueada que prende os escravos pelos braços, outras pelas pernas, né? E depois, durante o serviço, ele vai voltar a trabalhar na produção com uma bola de aproximadamente 13 quilos presa nos pés. É uma bola que ela tem somente 5 elos de corrente, para fazer com que ele não conseguisse pegar aquela bola na mão e saísse caminhando por dentro
do campo, né, que ele ficasse, era ajudado pelo feitor, por exemplo, para poder se dirigir a uma outra parte de serviço. A celebração que eles tinham aqui era a religião deles, consagrando a religião. Tanto que na gruta da casa, né, por exemplo, vai começar a jornada de serviço agora. Então 1 hora antes de começar o serviço é aberta a porta da senzala, esses escravos saem, ficam dançando ao som dos batuques, o nobre vai olhar da janela da casa, vai olhar eles naquele movimento, no som dos batuques, naquele ritual, vai pensar que eles estão festejando, né, aqui na casa, um aniversário, alguma coisa. Só que na verdade é a religião deles, a Umbanda, o Candomblé. E aí antes deles se dirigirem para dentro do casarão, as mulheres e os homens para a parte de matança, se dirigiam até a gruta e rezavam para os orixás que foram encontrados em 2002 ali na gruta. Então essa gruta é original da casa, tá? Com o padroeiro da casa, o menino São João, o santo que deu o nome a essa charqueada. A charqueada São João também é um dos filhos de Gonçalves Chaves, o primeiro proprietário do casarão. Essa já é a imagem original, ela botou de restauro no ano de 2010, né? Ela veio para cá pro casarão. Essa gruta ela tem uma curiosidade, porque no ano de 2002, logo após a gravação da Casa das Sete Mulheres, o pessoal da manutenção aqui do casarão estava fazendo uma limpeza nela, tirando uma trepadeira que toma conta de toda ela. Estavam puxando essa trepadeira, tirando essa planta e por acidente acabaram se caindo 2 conchas. Embaixo dessas 2 conchas apareceram 2 pequenas imagens de porcelana. Não há registros em livros, nada que fale o que seriam essas 2 imagens. Só que a gente acredita aqui na Casarão, né, que isso seria os orixás dos escravos. Porque aqui eles praticavam muito a Umbanda, o Candomblé, uma religião totalmente proibida pro escravo, porque eles tinham que ser a religião que os donos da casa fossem. Então, de uma forma escondida, eles praticavam aqui na região, aqui na charqueada também, todo o ritual, a religião deles, que é a Umbanda e o Candomblé. 1 hora antes de começar o serviço, abre a porta da senzala, eles saem, dançam nos batuques, e aí antes deles se dirigirem ao serviço, se ajoelham aqui, e ao invés de rezarem para aquela imagem, rezaram para essas 2 imagens que apareceram escondidas embaixo das conchas. Essa aqui é a concha uma das conchas que caiu, tá? Essa concha ela estava exatamente aqui. Só que era uma fonte com água. Jamais o nobre ia se molhar para vir mexer na gruta e tentar achar alguma coisa que viesse a mostrar para os escravos que isso aqui tinha a religião deles escondidas na gruta. Então, quando caiu em 2002 a concha, aqui apareceu o negro, bem pequenininho, e aqui a mulher. As 2 imagens, que na verdade são pequenos bibelôs, que foram quebrados de alguma louça, e eles consagraram como se fossem os orixás deles, e de uma forma escondida acabaram colocando nessa gruta para fazer como se fossem os orixás. E a gruta em si, toda a decoração dela lembra Iemanjá, a rainha das águas, né? Porque do extremo sul do Brasil, que é Chuí, até Fernando de Noronha, na costa, não existe corais, e aqui tem um bem grandão. Os búzios lá em cima, e as pedras preciosas que tem mais pro lado da serra, aqui Gramado, Canela, as pedras preciosas.